Após a conquista da Copa do Brasil, o Flamengo já se prepara para o Super Mundial de Clubes que vai acontecer em junho do próximo ano. E nesse vídeo eu vou te contar os nomes que estão circulando que podem pintar aí no ninho do urubu no ano que vem. Então vamos pro vídeo. E a gente abre a nossa lista falando de Danilo, lateral direito, que também pode jogar de zagueiro. 33 anos, que não deve continuar na Juventus para a próxima temporada. E o Flamengo é um dos clubes mais interessados. Assim, se o Danilo vier para o Brasil para jogar em algum clube, vai ser o Flamengo. O Flamengo está fazendo de tudo para pegar o Danilo. Só que o que acontece? O Manchester United também está interessado no jogador. Lembrando aí que o Danilo jogou no Porto, né? Chegou a ser campeão com a camisa do Porto. E o novo técnico do Manchester United é o Rubem Amorim, que é português, então conhece muito bem o Danilo, né? Dos tempos dele de Portugal. Então essa pode ser uma contratação no Flamengo. E provavelmente não vai ser fácil, porque como a gente falou, tem o Manchester United, tem clubes da Arábia Saudita, né? E tem alguns outros clubes na Europa. Então vai ser um pequeno leilão aí pelo jogador, mas se ele vier para o Brasil, ele vai vestir vermelho e preto. E a gente segue a nossa lista com o meio-campo, Evander. Esse eu acho que apenas os cariocas, né? O pessoal aqui do Rio de Janeiro deve lembrar mais. Ele é uma revelação do Vasco. Atualmente ele está com 26 anos e joga no Portland Timbers. Ele saiu bem novo do Vasco, ficou um bom tempo no Midtjylland da Dinamarca, chegou a ser campeão dinamarquês. Campeão da Copa da Dinamarca, ele foi ídolo no Midtjylland e agora, como a gente falou, ele está na MLS no Portland fazendo também muita coisa, né? Foram 15 gols e 15 assistências e 29 jogos na última temporada, sendo um dos líderes da equipe na competição dos Estados Unidos. Só que ele deve voltar para o Brasil. O Flamengo até tentou pegar ele em julho, mas acabou a negociação não indo para frente. Porém, o próprio Evander já deu declarações que vai jogar num grande brasileiro. E uma curiosidade aí do jogador é que ele é o quinto jogador com mais assistências no mundo nessa temporada. Então, grande alvo aí do Flamengo para a próxima temporada para jogar o Super Mundial. Falando de outro meio atacante, o próximo nome da nossa lista é Lucas Paquetá, um nome que seria de muito peso, né? Mas o Flamengo ele tá querendo mesmo assim. Só que assim, não vai ser muito simples, porque o jogador vem enfrentando uma situação de investigação, né, por manipulação de resultado, com casas de aposta, aquela coisa toda que vocês já sabem. Só que se ele for só no futebol inglês ele for punido, que a possível punição pode ser isso, ele ser banido do futebol inglês. O Flamengo é um dos clubes que está disposto a abrir as portas, né, até porque ele é um jogador da base e tudo mais. Só que assim, vai ser bem difícil, porque primeiro, é provável que o jogador também seja banido do futebol como um todo, até para servir de exemplo, né? Porque a gente tem que pensar que as bets hoje em dia estão colocando muito dinheiro no futebol. Então, quando alguém tenta burlar alguma coisa, né? Enfim, se for comprovado, o que acontece? A casa de aposta perde dinheiro. Então, é muito complicado. E o que vem sendo dito na imprensa, principalmente na imprensa inglesa, é que ele provavelmente vai ser um exemplo assim de, né, para colocar, para ficar bem grande assim. A gente tem que lembrar que no próprio futebol inglês o Sandro Tonali do Newcastle também chegou a ficar mais de um ano, né? Mais ou menos esse tempo, pegou um gancho bem grande. E o Paquetá, ele pode ser banido do futebol para sempre, né? Então o tem a chance, assim, se ele for só banido do futebol inglês, ele até por gratidão voltar para o Flamengo, mas a gente tem que entender que é um jogador de 27 anos, tá no auge da carreira, jogador de seleção brasileira, um jogador que só não foi jogar no Manchester City do Guardiola porque ele passou por essas investigações e isso acabou fazendo com que o negócio não acontecesse. E a gente tem que lembrar que provavelmente pode ter o Flamengo pode ter concorrência aí de times da Itália, times de Portugal, times da Espanha, times da Alemanha, enfim. Então vamos ver. Mas de qualquer forma, o Lucas Paquetá é um alvo quente do Flamengo, mesmo com todas essas questões que a gente apresentou aqui. Ele é um alvo bem quente para a disputa do Super Mundial no ano que vem. Seguindo os alvos do Flamengo para 2025, agora a gente vai para o ataque, porque Mauro Icardi, atacante argentino de 31 anos que atua no Galatasaray da Turquia,
é mais um nome provável que o Flamengo deve tentar em janeiro para incorporar o time para o Super Mundial. Vamos falar aí que o argentino ele provavelmente está perdendo espaço no time turco porque o Victor Osimhen, nigeriano, chegou bem badalado. Aliás, até um parênteses, o Osimhen era esperado no Chelsea, na Premier League, e acabou no Galatasaray. Então, se ele foi para lá é porque realmente ele vai jogar e o Icardi deve jogar menos. Então, a possibilidade é o Flamengo se aproveitar dessa situação para poder pegar o jogador em janeiro, como a gente já falou. Só que o que acontece? O Icardi ele provavelmente vai pedir 2,5 milhões de reais por mês para vir jogar no Brasil. É óbvio que isso é um valor muito grande, mas se a gente for parar para pensar que o Gabigol saiu e que o Flamengo já tinha oferecido um aumento de 50% para o salário do Gabigol para a próxima temporada, o Flamengo vai ter, vai dar uma enxugada na folha com o Gabriel indo embora, e ainda por cima o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, vai disputar a Libertadores, e dinheiro para o Flamengo a gente sabe que nunca é problema. Então, Mauro Icardi vai chegar ganhando muito, vai chegar com moral, vai ter que entregar, mas é mais um alvo aí bem quente para o rubro-negro para a próxima temporada. E agora a gente vai falar um nome que vai ser o plano B caso o Flamengo não feche com o Danilo. Estamos falando de Ângelo Preciado, lateral direito de 26 anos, que fez parte ali, foi revelado no Independente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana em 2019, e foi vendido para o Genk da Bélgica. Lá também teve sucesso, ganhou a Copa da Bélgica, enfim. Hoje ele é jogador do Sparta Praga, da República Tcheca, e ele foi oferecido à diretoria rubro-negra por intermediários do jogador. Então, é mais um nome, que pode interessar, ele que é um lateral direito que apoia muito, grande velocidade, grande força, enfim. E caso não feche com o Danilo, a diretoria rubro-negra vai ter aí o Preciado na lateral direita como um dos alvos aí, para a disputa do Super Mundial. Vamos ver aí quem vai vir, se vai ser o plano A ou o plano B. Para finalizar nossa lista, vamos falar de Arthur, ponta direita de 26 anos, aí que teve boas passagens pelo Bahia, pelo Palmeiras e que atualmente está jogando no Zenit de São Petersburgo da Rússia. O jogador interessa o Flamengo, os empresários, ele chegou a ser oferecido para o Flamengo por empresários, o Flamengo também vê com bons olhos a volta do Arthur, que saiu em janeiro desse ano, do Palmeiras para o Zenit por 16 milhões de euros. E por falar nisso, é isso que pode ser o entrave, porque o time russo pede 15 milhões de euros para contratar o jogador, que também tem o interesse do Cruzeiro nele, Então, esse talvez possa ser um grande entrave. E uma coisa boa que a gente pode falar sobre o Arthur é que, assim, os times da Rússia podem até pagar bem, mas esportivamente eles não estão jogando as competições europeias, pelos motivos que a gente sabe, a questão com a Ucrânia e tudo mais. Então, provavelmente para o Arthur, talvez seja melhor vir para cá, para o Flamengo, e disputar uma competição continental como a Libertadores e voltar a aparecer, até porque ele já deve ter colocado uma boa grana no bolso lá na Rússia. Enfim, piadas à parte, esse é o nosso último nome na lista para o Flamengo para o Super Mundial. Arthur. E aí, agora você me diz aqui nos comentários, de todos esses nomes que a gente te falou, qual desses que você mais gostou, que você acha assim, não, o Flamengo tem que bancar? Diz aqui nos comentários qual jogador que você mais quer no Mengão para o próximo Super Mundial de Clubes. E de resto você já sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal se você está gostando do nosso conteúdo e fique sempre aqui no Fox Futebol para saber de tudo que acontece no seu time. Valeu!